Olá, seja bem-vindo ao canal Arquivo Sobrenatural. E aí, como vocês estão? Espero que bem. Eu sou o Ricardo e aqui eu conto relatos sobrenaturais para vocês. Caso você tenha alguma história, manda para o e-mail que está na descrição desse vídeo. E antes de começar o relato de hoje, eu peço para vocês se inscreverem e curtir esse vídeo. Eu segui o andarilho do centro do Rio e me arrependi. Relato real, centro do Rio de Janeiro, 1990. Eu não sou homem de acreditar em história de fantasma. Trabalhei a vida inteira com peso nas costas, sol na cara e pouco descanso. Nunca fui de dar ouvidos para coisa de alma penada, visagem e assombração. Mas tem uma coisa que eu aprendi depois daquela noite no centro do Rio. Tem coisa nesse mundo que não tem explicação. E quando o silêncio da cidade cai de madrugada, parece que o tempo abre espaço para o que não é daqui. Naquela época, começo dos anos 90, eu tinha 30 e poucos anos. Trabalhava num armazém na Rua da Alfândega, descarregando caminhão e arrumando caixa o dia todo. Ganhava pouco, mas dava para segurar a casa e ajudar a Cida, minha mulher. A gente morava em São Cristóvão, um quartinho simples, só nós dois e um cachorro vira-lata que latia até para a sombra. O serviço era puxado. Eu entrava de manhã cedo e só saía quando o patrão fechava o portão. O centro à noite é outro mundo. Os camelôs desmontavam as barracas, os bares fechavam devagar, e o que restavam eram os poucos passos apressados e o eco das buzinas que ia morrendo ao longe. A cidade, que de dia parece gritar, de noite fica muda, e esse silêncio sempre me incomodou. Foi numa dessas noites que eu vi o tal homem pela primeira vez. Eu desci a rua da Quitanda, cansado, pensando só no banho e na janta, quando reparei nele vindo na direção contrária. Estava sozinho, andando devagar, com um sobretudo preto até os pés. Era estranho, porque fazia um calor infernal. Calor do Rio, né? Aquele tipo de roupa não fazia sentido. Mas o mais estranho não era a roupa, era o jeito dele andar. Calmo, sem pressa, olhando para frente como se nada à volta existisse. Quando passou por mim, eu senti um ar ficar frio, mesmo com um mormaço. Ele não olhou para os lados nem para mim. E quando passou, um cheiro leve de ferrugem ficou no ar. Fiquei parado olhando para trás e ele seguiu firme, até sumir na esquina. No outro dia comentei no trabalho. Vocês já viram um cara de preto andando por aqui de noite? Perguntei para os colegas. O Paulinho riu e disse: Deve ser maluco, aqui tá cheio. Mas o seu Raimundo, o mais velho do grupo, parou o que estava fazendo e me olhou sério. Um homem de preto, né? Perguntou. Eu confirmei com a cabeça. Ele ficou uns segundos calados e depois disse: Reza a lenda que esse homem anda por aqui há muitos anos. Meu pai já falava dele. E o que tem ele? Perguntei. Dizem que ele aparece só para quem está devendo alguma coisa, ou para quem vai pagar uma dívida que nem sabe que tem. Na hora eu ri, mas aquela conversa ficou martelando na minha cabeça o dia todo. Nos dias seguintes, eu vi o homem mais vezes, sempre à noite, em lugares diferentes. Uma vez na Rio Branco, outra na Praça 15, outra perto dos arcos, nunca correndo, nunca apressado, sempre andando, sempre com o mesmo sobretudo preto, mesmo no calor, mesmo na chuva. E o pior, quando ele passava, o barulho da cidade parecia sumir. Nem buzina, nem voz, nem vento. Só o som do passo dele. Toque, toque, toque. Ecoando devagar, como um relógio marcando o tempo errado. Comecei a sonhar com ele. No sonho eu estava sempre sozinho no meio da rua e ele vinha andando na minha direção. Devagar, o rosto dele meio coberto pela sombra. Eu tentava correr, mas as pernas não obedeciam. E quando ele chegava perto o bastante para ver o rosto, eu acordava suando, com o coração disparado. Cida dizia que era cansaço, que eu precisava descansar mais, dormir cedo, parar de beber, mas eu sabia que não era isso. Porque no fundo, aquele homem não parecia sonho, parecia lembrança. Porque no fundo, aquele homem não parecia sonho, parecia uma lembrança. Uma sexta-feira, o tempo fechou cedo. O céu estava preto, carregado, o cheiro de chuva forte no ar. Saí do trabalho mais tarde do que o normal, e a cidade já estava quase deserta. Resolvi cortar caminho por uma rua lateral, atrás da Avenida Rio Branco.
para pegar o ônibus mais rápido. Foi ali que tudo começou de verdade. A rua era estreita, com os postes piscando e o som da chuva batendo nos paralelepípedos. E lá estava ele, parado, de costa, olhando a vitrine de uma loja fechada. O sobretudo dele estava todo encharcado, pesado, colando nas costas. O reflexo no vidro mostrava parte do rosto, pálido, os olhos fundos, sem brilho. Quando eu percebi, eu tinha parado também, uns 20 metros atrás. Não consegui seguir. Era como se o corpo dissesse fica. De repente ele virou o rosto para mim. Os olhos dele eram escuros, sem cor, como dois buracos. Não piscou, não disse nada, mas o olhar parecia que atravessava meu peito. Senti o coração apertar, o ar sumir e por um instante o barulho da chuva parou. Depois ele virou de novo e começou a andar, devagar, até sumir no fim da rua. Fiquei ali, imóvel, com um cigarro tremendo na mão. Quando o barulho voltou, eu percebi o tempo parecia ter parado. Nenhum carro, ninguém. Só eu, poste piscando e o cheiro de ferrugem no ar. No outro dia, cheguei no trabalho com o corpo moído. Contei para o seu Raimundo o que aconteceu. Ele olhou para mim sério e disse: Se ele olhou para você é porque viu alguma coisa. Aí eu respondi: Que coisa? Não sei, rapaz. Mas reza o povo que quando ele te enxerga é porque já te conhece. Fiquei o dia todo perturbado com aquilo. No fim do expediente, Dona Eulália, que limpava o escritório, se aproximou de mim e falou: O andarilho? Você viu ele, né? Eu travei. Como a senhora sabe? Ela sorriu triste, porque eu vi também há muitos anos, e não é bom sinal. Perguntei o que ela quis dizer. Ele aparece para quem carrega a culpa. Às vezes a gente nem sabe que tem, mas ele sabe. Aquilo ficou na minha cabeça o resto do dia. E quando cheguei em casa, olhei para a janela e juro que por um segundo vi a sombra dele refletida no vidro. Era rápido, coisa de piscar, mas estava lá. As noites seguintes foram um tormento. Eu deitava e ouvia passos na rua, passos lentos, firmes, sempre no mesmo ritmo. Cida dizia que era o cachorro dos vizinhos, mas eu sabia que não era. Tinha um padrão: um, dois, pausa, um, dois, pausa, aos passos, né? E o som vinha ficando mais próximo a cada noite. Até que em uma madrugada o som parou bem debaixo da minha janela. Fiquei deitado com medo de olhar, mas a curiosidade venceu o medo. Levantei a cortina devagar, lá fora, vazio. Rua molhada, a luz fraca do poste e uma sombra se afastando. Um vulto alto, magro, andando devagar, até sumir na esquina. No outro dia cheguei no trabalho pálido. Os colegas brincaram dizendo que eu parecia doente, mas dentro de mim eu sabia, aquilo estava me seguindo. Comecei a sair mais cedo, evitar as ruas onde já tinha visto ele. Mas quanto mais eu tentava fugir, mais ele aparecia. Uma noite vi o reflexo dele na vitrine de um ônibus. Só reflexo. Outra no vidro da portaria do prédio. Nunca direto, sempre de longe. Mas eu sentia, ele estava ali. Um dia não aguentei mais. Decidi encarar. Pensei, talvez, se fosse até ele, se visse de perto o que era aquilo, talvez acabasse. Era sexta-feira outra vez. A cidade estava meio vazia, garoando. Andei sem destino pelas ruas do centro, olhando para cada esquina, cada vitrine, até que eu o vi. Lá estava ele, atravessando a rua do ouvidor, o sobretudo balançando devagar com o vento. Meu coração começou a disparar, mas eu fui atrás. A cada passo que eu dava, o som do meu sapato se misturava com o dele. Toque, 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 como se o eco me acompanhasse. Ele não olhava para trás, mas parecia saber que eu estava ali. Ele entrou num beco que eu juro que nunca tinha visto antes, entre dois prédios antigos. O beco era estreito, escuro, com cheiro de mofo. O chão úmido refletia pouca luz dos postes. Ele parou lá no fundo. Eu também parei, a uns 10 metros. O silêncio era tanto que eu escutava o próprio coração batendo. Ele virou de frente devagar e me olhou.
Foi aí que eu percebi o rosto dele era pálido, mas não parecia velho nem novo. Era um rosto sem tempo. Os olhos eram dois buracos fundos, escuros, no canto da boca um quase sorriso, um sorriso sem vida. Tentei dizer alguma coisa, mas a voz não saiu. O corpo travou, o ar ficou pesado e a rua parecia sumir. De repente, o chão sob meus pés vibrou, como se algo estivesse passando por baixo. Um som baixo, parecido um sussurro, começou a encher o ar. Não vinha de fora, parecia vir de dentro da minha cabeça. O homem deu um passo à frente. A luz piscou, então tudo apagou. Não lembro de ter corrido. Só lembro de abrir os olhos e estar na Avenida Rio Branco, com o coração disparado e a roupa encharcada. Olhei para trás, o beco não existia. Era uma parede lisa, com o portão enferrujado. Nem sinal dele. Naquela noite eu não dormi. Cida disse que eu gritava enquanto dormia, que acordava suando, mas eu nem lembrava do sonho. Só do olhar dele parado, fixo, e da sensação de que algo tinha entrado em mim, um peso que não saía. Depois disso, minha vida virou um inferno. O cachorro morreu do nada, as lâmpadas de casa queimavam sozinhas, e toda a madrugada, no mesmo horário, os passos voltavam. Sempre o mesmo ritmo, sempre o mesmo silêncio, sempre o mesmo silêncio depois. Um dia, cheguei mais cedo do trabalho e encontrei um envelope debaixo da porta, sem nome, sem nada. Dentro só uma folha amarelada com uma frase escrita à mão. Você já caminhou comigo, agora é só esperar o fim. Mostrei para Cida, ela ficou branca. Disse que era brincadeira de mau gosto. Mas no fundo eu sabia, era ele. Com o tempo parei de contar para os outros. Quem não viu não acredita, mas toda vez que chove e o vento sopra entre os prédios eu ouço, lá longe, o som do passo dele. Devagar, firme, constante, e cada vez que ouço parece mais perto. Já se passaram mais de 20 anos, mas tem noites, principalmente quando o relógio marca 3 horas, que eu acordo e sinto o cheiro de ferrugem no ar. Aí eu sei que ele passou. Só não sei quando vai parar. Tem gente que diz que o homem de preto é alma penada. Só sei que desde o dia que eu segui o andarilho do centro do rio, eu nunca mais fui o mesmo. E se um dia, voltando para casa, você ouvir passos lentos no silêncio da madrugada, não olhe para trás, porque se ele olhar para você também, pode ser que seja tarde demais. Nossa, legal, né? Interessante. E aí, gostaram do relato de hoje? Se gostaram, deixe um comentário e até a próxima. Fui!